Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 205, capítulo 20, Formação Teológica, da biografia de Santo Agostinho, escrita por Frei Agostinho Trapé. Se a vontade do povo hiponense, que interpretou como sinal da vontade de Deus, induz Agostinho a imprimir uma direção nova a seu ideal monástico, integrando-o ao sacerdócio, induziu-o também a aprofundar com maior urgência sua cultura teológica. Já pensava nisso em Tagaste, mas lhe faltou tempo. Agora não tinha tempo a mais, mas era maior a urgência. Dedicou-se por isso com extraordinário empenho ao estudo da teologia, que queria dizer, concretamente, estudo das Escrituras e dos autores eclesiásticos. Afrontou, antes de tudo, o argumento da credibilidade da fé católica, escrevendo Primícias do Sacerdócio, uma obra preciosa sobre a utilidade do crer. O tema era fundamental, permitia-lhe concentrar o ataque no racionalismo maniqueu, pelo qual ele e o amigo Honorato, a quem a obra é dirigida, foram enganados. Confirmar a persuasão amadurecida em Milão de que a fé tem o primado temporal sobre a ciência, porque é a via que conduz a esta última. Compendiar os motivos de credibilidade da fé católica. Estabelecer, enfim, o pressuposto da indagação católica. Esse pressuposto é o seguinte: para entender as Escrituras, não é necessário dirigir-se a quem as rechaça e as condena. Os maniqueus refutavam, como foi dito, o Antigo Testamento, mas a quem as venera, defende-as, explica-as. Abre aspas. Quem buscará a explicação dos livros misteriosos e obscuros de Aristóteles com alguém que seja inimigo desse? Quem quererá ler ou aprender as obras de Arquimedes sobre a geometria, sob a orientação de Epicuro, que discutia contra ele com grande pertinácia? Fecha aspas. Consequentemente, o estudo da Escritura a que Agostinho dedicou-se foi guiado pela fé e pelos escritores católicos. Dará uma prova disso no De Trinitate e também, mais tarde, na controvérsia pelagiana. Entretanto, 2 anos depois, em 393, em um discurso que foi encarregado de fazer, exceção sem precedentes, aos bispos africanos reunidos em Hipona, em concílio plenário, deu uma amostra do progresso que fazia. O discurso foi recolhido em um livro e publicado pela vontade dos amigos. É o De Fide et Symbolo. Contém uma rápida síntese da doutrina católica, segundo os artigos do Credo. A importância do livro está no valor documentário da formação do Agostinho teólogo. Aí se encontram os sinais de relevantes progressos no conhecimento das Escrituras e dos padres, mas também os da distância não curta que os separa dos cumes alcançados mais tarde nas obras maiores. Progressos e distância que se observam, por exemplo, na doutrina trinitária. A enunciação do dogma, com as consequentes argumentações escriturísticas, é límpida e precisa, mas a ilustração permanece ancorada
nas similitudes, na verdade, pouco semelhantes das coisas corpóreas. Falta a doutrina das relações, falta a explicação psicológica. A própria intuição fecundíssima do Espírito Santo, como amor subsistente, é apresentada de maneira obscura e confusa. Abre aspas. Homens doutos e espirituais discutiram em muitos livros acerca do Pai e do Filho. Mas acerca do Espírito Santo, os doutos e grandes comentadores da Escritura Divina ainda não debateram com tanta suficiência e diligência para fazer-nos entender facilmente aquilo que lhe é próprio na Trindade. Fecha aspas. Isto é, a característica pessoal pela qual o Espírito Santo distingue-se na unidade de Deus, do Pai e do Filho. Alguns anos depois, já bispo, trabalhando no De Trinitate, terá presente esse argumento mais que qualquer outro. Aliás, talvez tenha sido precisamente esse a induzi-lo à árdua e dura fadiga. É certo que essa difícil e fascinante questão está presente do início ao fim da obra. Entre mentes, ocupa-se com outros temas, também esses fundamentais: a explicação do Gênesis, a doutrina da salvação segundo São Paulo e preceitos morais do Evangelho. Sobre esse último tema, os preceitos morais do Evangelho, começou e levou a termo o comentário ao Sermão da Montanha, sermão que considerava, abre aspas, um programa perfeito da vida cristã, fecha aspas. Mas também aqui muitas questões foram corrigidas e aprofundadas mais tarde. As retratações encontrarão aí muitas coisas a observar, concernentes principalmente às expressões que podiam prestar-se a significados inexatos. As observações revelam a insaciável busca da verdade por parte de Agostinho e tocam muitos setores teológicos, como a cristologia, a eclesiologia, a antropologia, a amartiologia. Sirva de exemplo o apelo Homo Dominicus dado a Jesus Cristo. Tinha-o usado por tê-lo lido em alguns comentadores católicos, mas reconhece que é impróprio e gostaria de não tê-lo usado. Onde, ao contrário, o esforço totalmente se esgotou, foi na interpretação literal do Gênesis e no comentário à carta de São Paulo aos Romanos. Tinha escrito como leigo 2 livros sobre o Gênesis contra os maniqueus, interpretando o texto sagrado conforme o sentido alegórico. Agora, como sacerdote, dedica-se à obra cansativa e dificílima, essa expressão entre aspas, de interpretá-lo segundo a letra, isto é, segundo a propriedade histórica. Mas sendo ainda um novato na explicação das Escrituras, confessa nas retratações, caí sob o peso de tamanho empreendimento. Expressão de Agostinho. Não levou a termo nem mesmo o primeiro livro. Mais tarde, já bispo, tentou de novo, e dessa vez com êxito favorável. No espaço de alguns anos, 400 a 415, escreveu os 12 livros sobre o Gênesis segundo a letra, que é uma de suas obras mais importantes e de maior empenho. Não tinha publicado aquele livro incompleto, fruto da primeira tentativa, e pensava em destruí-lo, mas depois quis que permanecesse como testemunho, a meu parecer não inútil, isso aí tudo entre aspas, né? De meus primeiros passos na explicação e no aprofundamento da palavra divina, fecha aspas.
Não há quem não seja grato ao bispo de Hipona por essa límpida e sincera humildade. Um outro campo no qual... deixa eu fazer só uma observação aqui, que é o seguinte. Vocês vejam o seguinte, que interpretação literal do Gênesis, né? Ele tentou primeiro uma interpretação alegórica, depois a interpretação literal. Deixou o livro... Eu tenho ele aqui perto de mim, mas não tão perto. Mas que é um problema, né? A interpretação literal do Gênesis é um problema hoje para nós, né? Uma expressão que é usada aqui é segundo a propriedade histórica do Gênesis. Então, ou seja, interpretar o Gênesis como uma história da criação, né? Não como uma alegoria da criação, né? Outra coisa que eu quero observar é que ele vai falar mais à frente aqui, que é a carta de São Paulo aos Romanos. Tá certo? Que foi uma das razões pelas quais outro agostiniano, 1000 anos depois, usou para atacar a igreja e tudo o que ela significa, né? Que foi Lutero. Lutero adorava a carta aos Romanos, né? Então, só fazendo essas duas pequenas observações aqui. Um outro campo no qual se esgotou o esforço do neo-sacerdote foi no comentário à carta de São Paulo aos Romanos. Por ocasião de uma viagem a Cartago, encontrando-se em meio a irmãos, interrogado por esses, tinha explicado algumas passagens dela. Pouco depois tinha escrito um comentário contínuo, a carta aos Gálatas. Imediatamente em seguida quisera fazer o mesmo com a carta aos Romanos. O programa previa diversos livros, mas não escreveu senão o primeiro. Dissuadido pela grandeza e pela dificuldade do projeto, entre aspas essa expressão, parou o comentário logo após a saudação inicial e, abre aspas, entreguei-me a trabalhos mais fáceis, fecha aspas. O projeto, infelizmente, não foi retomado, mas o estudo da carta aos Romanos prosseguiu. Agostinho estava atraído pelos problemas soteriológicos postos e resolvidos pelo apóstolo naquela grande carta, particularmente nos capítulos 7 a 9. Encontramos o eco dessa contínua reflexão em uma coletânea nascida das perguntas dos irmãos e das respostas de Agostinho no período que vai do retorno à África à ordenação episcopal. Já citamos o seu título, 83 questões diversas. Abre aspas. Essas questões encontravam-se dispersas em um grande número de folhas, porque desde o início de minha conversão, depois do retorno à África, foram por mim ditadas sem nenhuma ordem, quando os meus irmãos, crendo-me livre de outras ocupações, interrogavam-me. Como bispo, mandei recolhê-las e fazer delas um livro, numerando-as de maneira que quem as quisesse ler encontrasse finalmente aquilo que queria. Fecha aspas. Ditadas sem ordem e não sabemos com que ordem foram reunidas em um livro. Por isso, não é possível determinar a qual ano pertencem as questões individualmente, embora seja certo que todas entram no período que vai de 388 a 396. Tratam de filosofia, de teologia, de espiritualidade, de exégese, sinal evidente dos múltiplos interesses intelectuais das comunidades de Tagaste e de Hipona.
A parte relativamente maior da obra refere-se à exégese. Também esse fato é significativo. Particularmente importantes são as questões que tratam da carta aos Romanos. Agostinho aí aprofunda a doutrina paulina a respeito da lei, do pecado, da eleição, da graça. O aprofundamento continua com a resposta a Simpliciano, uma obra-chave que pertence ao início do episcopado, 397. Abre aspas. As questões acerca do apóstolo Paulo, que me propuseste para resolver, foram por mim discutidas e postas por escrito. Todavia, não contente com a busca e exposição precedentes, temendo ter esquecido, por negligência, alguma coisa, examinei com mais cautela e atenção as palavras mesmas do apóstolo e o teor das proposições. Fecha aspas. Isso ele estava escrevendo na Simpliciano, né? Com esse novo estudo, descobriu e alcançou a plena convicção de que, segundo São Paulo, até mesmo a fé, aliás, o próprio início da fé é um dom de Deus, uma eleição da graça. Abre aspas. Batalhei muito pelo livre-arbítrio da vontade humana, mas a graça de Deus venceu. Não pude não chegar a compreender a límpida verdade das palavras do apóstolo. Abre aspas para o apóstolo. Quem te concede vantagem sobre os outros? E o que tens que não recebeste? E se precisamente recebeste, por que te glorias disso como se não tivesses recebido? 1 Coríntios 4, 7, fecha aspas para São Paulo e fecha aspas para Santo Agostinho. Anteriormente, pelo menos em certo momento, tinha sustentado que a graça era a resposta divina ao nosso ato de fé. Tratava-se de um erro, aquele mesmo que será mais tarde do semi-pelagianismo. Agostinho reconhece-o candidamente e confessa essa sua mudança de opinião. Enquanto rechaça com força, apelando-se ao testemunho de suas obras juvenis, qualquer mudança própria acerca do pecado original que lhe atribuía Juliano e outros depois dele. A partir desse momento, o sistema agostiniano da graça está fixado em suas linhas fundamentais e permanecerá imutável. As mudanças reduzir-se-ão a questões marginais. Por exemplo, a questão se aquele eu de que fala São Paulo na carta aos Romanos 7, 24, 25, deva ser entendido só quanto ao homem sob a lei, ou se também quanto ao homem sob a graça. Abre aspas, muitos anos depois de 397, lidos alguns comentadores das palavras divinas, cuja autoridade tinha para mim grande peso, considerei o texto mais diligentemente e vi que se podia também entender como referido ao próprio apóstolo. E isso é o mais provável. Fecha aspas. Quais autores tenham lido concretamente não é fácil dizer. Temos motivos para pensar em Ambrósio, em Hilário, no comentador anônimo das cartas paulinas, o Ambrosiaster, em Jerônimo e entre os mais antigos em Cipriano. Cipriano que era africano também, né? São Cipriano. É mais difícil citar nomes no que se refere aos padres gregos. Para a questão eclesial, leu o donatista dissidente Ticônio, de quem adotará as regras no A Doutrina Cristã. Mais tarde, antes de pôr-se a escrever o De Trinitate, lerá, abre aspas, todos os intérpretes católicos das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, fecha aspas, que puder. Durante
a controvérsia pelagiana, estudou mais atentamente sobre a questão do pecado original e da graça os padres ocidentais e orientais. Escreve no Contra Juliano, resumindo uma longa argumentação, abre aspas, os santos e beatos e notabilíssimos comentadores das palavras divinas, os bispos Irineu, Cipriano, Rústico, Olímpio, Hilário, Ambrósio, Gregório, Inocêncio, João, Basílio, aos quais acrescento, querendo ou não, o presbítero Jerônimo, para omitir aqueles que ainda estão em vida, proferem a sentença contra vós. Vós, os pelagianos, né? Fecha aspas. Sabemos, no entanto, com toda a exatidão, qual foi o método teológico seguido nesses anos. Descreve-nos ele mesmo, no início do episcopado, nos 3 primeiros livros de A Doutrina Cristã, que são uma introdução ao estudo da Escritura, isto é, de fato, ao estudo da teologia. Aqueles livros, abre aspas, ajudam a entender as Escrituras, fecha aspas. O estudioso que quer entender as Escrituras deve aproximar-se delas com humilde atenção de descobrir o pensamento do autor, sem substituí-lo pelo próprio, e com a firme persuasão de que as Escrituras têm por fim o duplo preceito do amor e que nesse se resumem. Deve ainda interpretar os sinais pelos quais as Escrituras expressam-se, tanto aqueles que não lhe são desconhecidos, quanto aqueles que fossem ambíguos. Para os primeiros, deve recorrer à ajuda das ciências profanas. Aos primeiros, o que é, né? Os sinais, né? Interpretar os sinais pelos quais as Escrituras expressam-se. Então, para os primeiros, deve recorrer à ajuda das ciências profanas, a língua, a crítica textual, a gramática, a história, a filosofia. Para a filosofia, eis um texto precioso. Abre aspas. Se aqueles que são chamados filósofos disserem algo de verdadeiro e conforme nossa fé, sobretudo os platônicos, não só não devemos temê-los, mas devemos utilizá-los a nosso favor. Fecha aspas. Em outras palavras, o cristão nada deve rejeitar do quanto de verdadeiro e útil os homens encontraram, porque a verdade, venha de onde vier, provém de Deus e pertence ao Cristo. Pode, portanto, e deve usá-lo para esclarecer a mensagem. Ou seja, toda a verdade vem do Verbo. Portanto, toda a verdade é propriedade da igreja que ele fundou, né? A verdade, eu sou a verdade, né? Então a verdade é propriedade da igreja. E, portanto, venha de onde vier, é uma verdade católica, né? É isso. Exatamente o pensamento de Agostinho, né? Então, isso com relação aos pensamentos claros, né, na Escritura. Aqueles que podem ser claramente compreendidos, né? Quanto aos sinais ambíguos, isto é, as passagens difíceis, o estudioso deve munir-se de uma maior humildade e de maior paciência. Deve recorrer constantemente à regra da fé e às passagens mais claras, com a intenção de colher o panorama completo do ensinamento bíblico. Há ainda tantas outras regras particulares que a doutrina cristã explica, mas que aqui não convém citar. Entre essas, as 7 regras de Ticônio, que Agostinho declara úteis, se usadas com cautela. Insere em sua obra quando, pelo fim da vida, decide completá-la. Com esse programa de estudo, aprofundou, durante os anos do sacerdote, os grandes temas da teologia bíblica
e preparou-se para o difícil e longo ministério episcopal. Então, esse é o capítulo 20, né, que é o capítulo da preparação teológica de Agostinho. Né? Então, veja que coisa extraordinária. Né? Aqui nós vemos um intelectual, um grande intelectual, né, da época. Né? Intelectual, essa palavra hoje está meio desgastada, né? Porque a gente só tem hoje falsos ou intelectuais, autodenominados intelectuais, né? Mas aqui a gente recupera um pouco a ideia do estudioso, do intelectual, né? do sábio. Né? Então, esse homem, que tinha uma cultura mundana extraordinária, né? Por várias razões, a principal delas são os maniqueus, tinha durante a boa parte da vida, da juventude, digamos assim, até os 30 e poucos anos, se afastado das escrituras, né? Sobretudo do Velho Testamento, né? Que os maniqueus tinham tantas críticas, né? E desvalorizavam, né? Por causa do Deus mau, né? Do Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, o Deus que tinha criado as coisas materiais, né? Como as coisas materiais eram ruins para os maniqueus, né? Eles então consideravam o Deus do Antigo Testamento o Deus mau, né? Nós vemos hoje intelectuais, né? Maniqueus completos, né? Eu divulguei outro dia num dos nossos grupos um pequeno trecho de uma entrevista. Deixa eu ver se eu um pequeno trecho de uma entrevista do Richard Dawkins, né, em que ele fala explicitamente, né, uma das frases dessa entrevista, assim, o Deus do Antigo Testamento é o caráter mais desprazeroso em toda a ficção. Não é? Em toda a ficção. Bom, primeiro, ele encara, obviamente, né, o Velho Testamento como ficção, né? E segundo, ele tem um completo desprezo, né, pelo Deus do Antigo Testamento. Nessa pequena entrevista, deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo, não sei como é que eu compartilho. Bom, eu vou copiar aqui e vou ver se eu coloco aqui nos comentários é um tweet que tem um vídeo embebido nele, né? Então, o Richard Dawkins, ele está reverberando, né, essa ideia maniqueia, né? Então, por isso o Santo Agostinho ficou afastado, né, desses do Velho Testamento. A gente sabe que que ele chegou, mesmo antes da conversão, né, a fé verdadeira, foi o caminho de São Paulo, né? O caminho pelo qual ele enfim, começou a dar alguma atenção, né? Tem um capítulo chamado Agarrei o Apóstolo Paulo, né?
Nós já lemos esse capítulo, onde enfim, o capítulo expõe, né, como é que o apóstolo Paulo foi tão importante na vida dele, né? Então, vemos também, não só ele se aproximar das Escrituras, né, mas também dos padres da igreja, né? Então, veja a importância, né, da patrística, né? Na época dele, ele já está quase no final da patrística, né? Que é aqueles padres e doutores da igreja dos 5 primeiros séculos, né? Patrística grega e latina, né? Ele, inclusive, uma das figuras mais imponentes, né, dessa patrística latina, né? Então ele recorre a esses comentadores, a esses padres comentadores das escrituras, né? E faz a partir deles a sua formação teológica, né? Agostinho não lia grego, né? E, portanto, numa parte aqui do capítulo, o autor apresenta uma série de autores que Agostinho deveria ter lido e faz a observação de que não é possível saber se eles quantos dos padres gregos ele leu, né? Então, pela facilidade que ele tinha, ele leu principalmente os padres da patrística latina, né? Ele mesmo, Agostinho, cita uma lista, né, de padres que ele leu para a sua formação, né? Irineu, deixa eu ver se eu reencontro aqui a lista que ele dá, né? Sim, ele dá assim, Irineu. Então, os santos, nas próprias palavras de Agostinho, né? Os santos e beatos os santos e beatos e notabilíssimos comentadores das palavras divinas, os bispos Irineu, Cipriano, Rústico, Olímpio, Hilário, Ambrósio, Gregório, Inocêncio, João, Basílio, aos quais acrescento Basília da patrística grega, né? Aos quais acrescento, querendo ou não, o presbítero Jerônimo, para omitir aqueles que estão ainda em vida. Então ele dá uma pequena lista, né, dos autores que ele leu. Então ele recorreu à patrística, né, aos padres da igreja. Deu uma travada aqui. Então eu estava dizendo que ele recorreu então à patrística, né, e registrou por escrito, né, todas as fases pelas quais ele ia aprendendo as coisas, né? Algumas coisas ele vai revisar depois, o seu entendimento. Algumas coisas ele vai melhorar, outras ele vai se retratar, né? Ele escreve um livro de retratações, né? Mas, enfim, ele progride, né? E deixa uma obra de patrística extraordinária, né? Extraordinária, a qual vai recorrer depois de quase 1000 anos, né? 800 anos depois, vai recorrer a São Tomás de Aquino também, né? Para escrever a sua obra. Então, a via de aprendizado teológico de Santo Agostinho é a via que, principalmente na parte de exégese, né, é a via do depósito exegético da igreja, né? A igreja, como intérprete única e exclusiva, com toda a sua autoridade, das escrituras, ela essa interpretação está
praticamente toda contida na patrística, grego e latino. Né? Então, quem quiser, né, estudar exégesis, tem que recorrer a esses padres. Né? Uma obra imensa, né? Uma obra extraordinária. E foi isso que o Santo Agostinho fez, né? Quando ele quis aprender isto como bispo. Né? Recorreu aos padres. E, tendo recorrido aos padres, tendo escrito o que escreveu, usou isso para defender a igreja nas suas várias lutas contra os hereges, maniqueus e pelagianos, principalmente. Né? Tá certo? Então aqui nós vemos essa via, a via de formação teológica que ele se impôs. Né? Ele se impôs. Né? Ele tomou a si essa responsabilidade de se formar, e ao se formar nos legou toda a sua obra teológica. Né? E é isso que o capítulo, muito resumidamente, né, nos descreve. Tá certo? Então é isso. Eu gostaria de ouvir de vocês os comentários que vocês têm, se tiverem, sobre o capítulo de hoje. Professor? Sim. Tá bom. Rapidamente, eu só queria fazer uma perguntinha para o senhor. Essas coisas aí dos maniqueus, dos Deus mal, Deus bom. Então, eu até tinha formulado a pergunta aqui. O senhor acha que a hierarquia e o clero atuais são maniqueus que acham que o Deus do catolicismo tradicional seja um Deus mau? Muito boa pergunta, Márcio. Vamos dizer assim, os modernistas, eles têm uma forma especial de tratar essa questão de forma sutil. Ou seja, os modernistas, eles têm uma espécie de reserva não explícita contra o Deus do Antigo Testamento. Não é? Isso parece de uma forma que é assim. Depois tem outras formas, eu vou comentar. Que é assim. O Deus, naquela heresia das três eras, né, da humanidade, que é a era do Deus Pai, né, que é a era do Deus Filho e a era do Deus Espírito Santo. Eles separam isso de acordo com um calendário da cabeça deles. O Joaquim de Fiore fez esse calendário, né? Que finalmente, na época do Joaquim de Fiore, obviamente, né? 1200 e não sei das quantas, nós estaríamos entrando na era do Espírito Santo, a era do amor, né? A era do amor. Então, as características da Trindade, elas eram separadas segundo essa regra. Como se no período do Deus Pai do Antigo Testamento, não é que Deus Pai era ruim, vamos dizer assim, né? Mas Deus Pai era um cara assim desagradável, né? Ele era desagradável porque ele punia, né, o povo judeu, ele mandava praga, mandava invasões, né? Já o Deus Filho,
que é a ideia do Novo Testamento, que é onde os modernistas mais concentram as suas observações, etc., já é uma era intermediária, né? Que só depois, na era do Espírito Santo, a coisa vai se evoluir para o Deus do amor, né? O Deus do amor. Pois bem, isso é uma espécie de maniqueísmo disfarçado, né? Não é que ele seja mal, né? Mas ele é muito desagradável. A segunda aspecto do maniqueísmo nos modernistas, na igreja de hoje, é a tal da centelha divina, né? Que nós estamos, dentro de nós existe uma centelha divina, né? Isso é profundamente maniqueu, né? A centelha divina veja bem, a centelha divina não é a nossa alma humana, né? A centelha divina é um pedacinho de Deus em nós. Bom, se nós temos um pedacinho de Deus em nós, muitas conclusões podem ser tiradas dessa ideia. Uma das quais é o seguinte: nós não nos perderemos, porque nós temos essa parte de Deus em nós. E essa parte de Deus em nós, ela nos garante a salvação, né? Afinal, nós somos, de alguma forma, Deus, não é? Essa ideia da centelha divina aparece numa dos documentos do concílio. Agora eu já esqueci qual é, mas eu acho que é o Gaudium et Spes. Essa ideia é muito característica do modernismo e da nova teologia. A nova teologia, quando ela fala da graça, né? Que a graça é uma disposição natural da alma humana, não uma coisa que vem a ela de Deus exatamente, mas é algo que é natural. Nós temos, digamos assim, nós temos potencialidade para a graça. E isso é contrário à doutrina dos padres da igreja, né? Sobretudo de Santo Agostinho. Então, assim, o maniqueísmo ele se expressa hoje muito mais através da centelha divina e menos através do Deus mal do Antigo Testamento. É mais ou menos isso, Márcio. Isso dentro da igreja, né? Porque fora da igreja, bom, aí já tem outra forma de expressar esse maniqueísmo é através do puritanismo que ataca a igreja hoje, né? Dos puros, né? Os cátaros foram uma heresia maniqueia que apareceu lá na Idade Média e que tem profundas repercussões na vida moderna, né? E na vida dentro e fora da igreja, né? Os cátaros significa puro, né? E eles consideravam que eles eram os únicos puros dentro da igreja. Essa heresia ela se transforma em vários lugares, né? Apareceu, por exemplo, uma heresia na época no século XV, um século antes de Lutero, uma heresia que dizia o seguinte: os padres que estavam em pecado não poderiam consagrar a hóstia. O padre tinha que ser puro, puríssimo, para que ele conseguisse consagrar a hóstia. Essa é uma outra reverberação, um outro corolário da mesma coisa, dessa pureza cátara em relação ao catolicismo, né? Mainstream. Quer dizer, os cátaros eram eles se consideravam católicos, mas os únicos católicos puros. Tá certo? Os outros eram católicos impuros, que precisavam passar pelo catarismo para se purificarem.
descrevendo assim, vocês vejam a sedução dessa doutrina, né? E como que a gente pode cair nela a qualquer momento, né? E como a gente cai normalmente nessa doutrina, muitas vezes, né? Tá certo? E hoje em dia a gente vê vislumbres dessa mesma ideia da pureza, do sacerdote ser puro, ou do sacerdote para que ele tenha as funções sacerdotais completas, ele tem que ter certas, enfim, filiações ou certas ideias na cabeça para que ele seja um sacerdote que possa ter seu ministério, digamos assim, aprovado, entre aspas, né? Isso está em todo lugar, né? Quer dizer que cada divisão, facção assim, do tradicionalismo se acha mais puro que o outro. Então, eu não ia dizer assim tão claramente, né, Ana Paula? Mas é por aí, né? A pureza, essa coisa da... porque isso também é uma... No caso dos tradicionalistas, é um aspecto da crise, né, que a gente está vivendo, né? Quer dizer, a procura da pureza é uma coisa que é uma obrigação nossa, né? Tá certo? Mas, se você exagera essa pureza, você consegue encontrar... Porque é o seguinte, em qualquer ser humano, vamos combinar, né? Qualquer um de nós é uma mistura de impurezas, de imundícies, né? Então, em qualquer um de nós, qualquer pessoa pode nos imputar impurezas. E elas são verdadeiras mesmo, essas imputações são verdadeiras. Nós somos mesmos impuros, né? Agora, o que aconteceu é que quando você tem uma discussão longa, como tem hoje na igreja, em que você tem posições muito firmes de um lado e de outro, né? Você vai, à medida que a discussão continua, você vai enrijecendo as posições de um e de outro, se não chegar a um consenso, se não chegar a uma resolução. Pode ser não consensual a resolução, obviamente. Então, esse enrijecimento faz com que a gente cometa esse tipo de desatino, né? De começar a imputar, ou de começar a rejeitar posições segundo posições na discussão, segundo posições pessoais, né? E isso atrapalha a discussão, embora seja, eu considero que isso seja inevitável na atual situação. É inevitável que o movimento tradicional vá se entrando em minúcias que só prejudica e não edifica nada, né? Mas, enfim, isso é um processo histórico, não há o que fazer, né? Há que se observar, mas não há o que fazer, né? Com relação a isso, enfim. Mas eu sempre... Isso aqui é opinião minha, né, pessoal? Não tem valor nenhum, assim. Mas minhas opiniões têm o valor de opiniões de qualquer um, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: ao invés da discussão ocorrer nos termos gerais em que ela deve ser colocada, né, ela começa a descer a detalhes cada vez mais sutis,
E essa discussão, então, causa então as divisões, né? As várias divisões, né? Mas é história. A gente pode conhecer essas divisões, a gente pode eventualmente justificar, compreender, né? Posições tais e quais, por que elas chegaram a esse ponto. Mas é só lamentável. Eu vejo resquício dessa coisa do catarismo, né? Nessas discussões. Eu não estou chamando ninguém de cátaro hoje, não estou chamando, inclusive, ninguém de maniqueu. Mas eu digo assim, essa influência geral da heresia. O Belloc falava uma coisa muito interessante no livro As Grandes Heresias. O Belloc dizia o seguinte: na história da igreja, sempre que apareceu uma heresia, a igreja passava por fases até condenar a heresia. Ela entrava em contato com a heresia e com as ideias heréticas. Depois, ela tentava fazer uma súmula dessas ideias heréticas de forma a entender a motivação da heresia, né? Depois que ela tinha isso completo na cabeça, ela dava nome à heresia. Essa heresia é tal. Tá certo? E depois, amadurecendo o conhecimento da heresia, o que ela atacava dentro da igreja, todas as minúcias dela, ela então condenava a heresia. Então, é um processo que a igreja sempre passou pelas heresias, né? Então, mas ele dizia o seguinte: quando a igreja condenava uma heresia, ela agia de todas as formas para proteger os católicos da heresia. Protegia. Demorava tempo, mas protegia. Mas o Belloc dizia, mesmo assim, todas as heresias da igreja deixaram um resquício, uma pequena mancha, um pequeno corpo estranho na igreja. Ou seja, a heresia está condenada, os católicos estão protegidos contra esse erro, mas esse erro como se adormecesse na igreja, e essa mancha ela acompanhava a história da igreja, né? Tanto é que vira e mexe aparecia na história da igreja um herege de dentro da igreja, né, vivendo aquela heresia, né? E isso é a opinião do Belloc, né? E eu acho que ele está certo. Quer dizer, quando é como se você, quando vencesse um inimigo poderoso, esse inimigo deixasse alguma marca em você, pela luta que você teve contra ele, pelo esforço que você fez para vencê-lo, ele deixasse uma marca que não desaparecia de dentro de você, né? E eu acho que isso é verdade, e acho que isso é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Essa marca, esse acúmulo de heresias que a igreja enfrentou durante esses 2000 anos, né? Um pouco isso, Ana Paula, assim, do que eu acho. E o senhor não acha que, por exemplo, que essa busca por minúcias, esse excesso na busca dessa pureza, às vezes faz perder o principal foco, que é a salvação das almas? Faz um pouco. Mas veja, quem se mete nessas discussões, eu quero crer que essas pessoas estão muito preocupadas com a salvação das almas. E elas se metem nessas discussões sutis justamente por causa disso. Mas aí, quando você começa a sutilizar muito a sua discussão, você se perde nos detalhes, né?
você se perde nos detalhes. Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Mas eu acho que as almas, não é que essas pessoas não estejam preocupadas com a salvação das almas. Eu digo do lado tradicional, né? Porque da igreja mainstream, eu acho que essa preocupação com a salvação das almas, hoje, no século 21, em 2023, já passou, né? Eu não tenho dúvida de que a igreja do Papa Francisco, do jeito que as coisas estão evoluindo, né? Essa preocupação com a salvação das almas já passou, né? Então, no movimento tradicional, não. Eu vejo todos muito preocupados com a salvação das almas e muito concentrados nisso, etc, etc. E as discussões vão levando os discutidores dessa área, né, às sutilezas que vão cada vez mais dividindo, né, o rebanho, né? O rebanho. Na verdade é essa. As divisões são muitas hoje, né, do rebanho. Por essas posições, né? E à medida que as pessoas entram nesse mundo, né, tradicional, muito sem experiência, muito sem saber a história, né? Eu lamento muito, né? E hoje a tradição atrai muitos jovens, né? E os jovens têm essa tendência, né, de se engajarem num lado e começar a criticar, enfim, começarem a criticar o outro lado e tal, com a energia da juventude, né? E isso é ruim, né? Eu não vejo isso com bons olhos, não. Mas, enfim. É inevitável, é histórico, é inevitável. Isso vai ter uma solução no final, não sei qual vai ser no futuro. Mas é bom a gente observar isso, né? Enfim. E tentar ficar o mais longe possível dessas sutilezas que só dividem, né? Se a gente consegue, tudo bem. Mas, enfim, a situação é muito difícil mesmo. Para as pessoas com menos tempo, com menos capacidade, com menos entendimento disso, as pessoas só se engajam, né, em algum nicho, né, e pronto, e vai embora, né? Mas eu já estou velho, né, para isso. E, professor, só voltando à questão da centelha divina. Nessa igreja mainstream, como diz o senhor, então, basta crer em alguma coisa para já estar salvo, porque você já tem a centelha divina. É isso? Você já tem algo de divino em você? É pior. É pior? Você vai ser salvo crendo ou não. Crendo ou não. Porque se Deus está dentro de você, você não precisa fazer mais nada. Hein? Você não precisa nem crer? Não. Não. Você pode participar de alguma religião, ou pode nem sequer crer, né? A salvação dos não crentes, né? Papa Francisco tem algumas falas sobre isso, né? Independente de você. Você está... O seu destino, ele se resolveu a partir do momento que você tem uma centelha divina em você. Como que uma centelha divina em você vai se perder? Não tem a menor possibilidade. Salvação universal. Isso é chamado salvação universal, né? Então, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é aplicado na sua salvação, quer você queira, quer você não queira.
Tá certo? Então, isso é muito grave, né, Ana Paula? A teoria da salvação universal é gravíssima, né? Na consagração, né, da Missa Nova, fala explicitamente, né, que o sangue de Nossa Senhora é aplicado a todos. Né? A característica salvítica do sangue de Nossa Senhora é aplicado a todos. Todos. Não a muitos, mas a todos. Então a teoria da salvação universal está clara na igreja, nos documentos até da igreja, né, do próprio concílio, né, que fala de todas as religiões do mundo, enfim. Né? Então, enfim, é gravíssimo isso, né? Assim, a graça está em você, independente. A graça é um direito que você tem, Ana Paula. Nessa teoria. Não é uma coisa que você precisa lutar por ela ou se dispor a receber a graça. Porque se você tem uma centelha divina em você, a graça está em você. Porque Deus está lá, em você. Deus pessoalmente está em você. É gravíssima essa crença, né? Enfim. Só sei que é assim, né? Como dizia o Chicó. Não sei, só sei que é assim. Então, ela... E essas pessoas dessa igreja, elas veem, então, que por mais bárbaro que seja um crime, aquele criminoso se salva porque ele tem uma centelha divina. Ué. Ué. Você não vê... tem um indivíduo, vamos dizer assim, que vai ser cardeal da igreja agora no próximo consistório. Ele deu uma entrevista recente dizendo o seguinte, que a igreja não mais tem o papel de converter ninguém para Cristo. Deixa eu ver o nome desse indivíduo aqui. É o Américo Manuel Alves Aguiar. Ele é bispo auxiliar de Lisboa, vai ser cardeal agora, no próximo consistório. Que o Papa vai fazer, sei lá, mês que vem, não sei que mês que é. Ele fala numa entrevista claramente que que a igreja, ela o papel da igreja agora não é mais converter ninguém para Cristo. Ele fala inclusive da juventude. Fala, aqui a igreja não tem esse papel de converter os jovens a Cristo. Porque não precisa, entendeu? Porque não precisa para a salvação. Não é que esse homem, esse indivíduo, esse herege, ele não está... O que ele está dizendo é o seguinte, que como existe salvação universal, para que a igreja vai se preocupar em converter as pessoas para Cristo? Não é necessário. Tá certo? Então, isso tem exemplos assim de sobra, né? Para você ver como que essa ideia da centelha divina, ela tem repercussões. Porque quando a pessoa coloca isso como premissa na cabeça dela, e como a cabeça do homem só funciona com silogismos, bom, se essa é uma premissa, vários silogismos eu posso construir com essa premissa. Então você vai construindo silogismos e vai tirando as conclusões.
Isso é natural da cabeça do homem, da mente do homem. O homem só pensa através do silogismo, né? Então, quando você coloca uma premissa na sua cabeça, você começa a tirar conclusões. Não é? Lógica. É uma lógica implacável. Né? Uma lógica implacável. Então é isso. Essa é uma ideia gnóstica terrível. Né? Porque essa ideia, ela mesma, ela tem repercussões que você não precisa aceitar toda a concepção gnóstica da heresia gnóstica como um todo, descrita por Santo Irineu, por exemplo. Basta que você aceite essa premissa que as conclusões vão chegando. Né? Então, infelizmente é isso. Então, mais alguma observação? Comentário? Então, amanhã, se Deus quiser, nós começaremos aqui na página 215, capítulo 21. Tem um título em latim aqui, acho que é Sarcina Episcopatus. Tem uma... Eu vou ver a tradução desse negócio aqui. Não sei. Sarcina Episcopatus, não sei o que é. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações e comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.